Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Projetos que tratam da Previdência Complementar dos servidores municipais de Patos de Minas aguardam parecer jurídico da Câmara. Mulher denuncia policial militar de Varjão de Minas por estupro e você vai ver também. 3 pessoas são baleadas após furto de bolsa durante festa em Patos de Minas. Ultrapassagem irregular provoca acidente com caminhão na BR-365. Homem é morto a tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima. O fim de semana teve ações em celebração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Defesa Civil monitora baixa vazão do Rio Paranaíba. Com números em baixa, Patos de Minas registra 19 novos casos de Covid. E servidores da saúde em Presidente Olegário testam positivo para a Covid-19. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Fim de semana bastante movimentado em Patos de Minas. Na madrugada do domingo, a polícia registrou ocorrência de tentativa de homicídio em uma chácara que fica nos fundos do bairro Ipanema. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu durante uma festa na chácara Pedro e Maria, no bairro Ipanema. O suspeito teria furtado a bolsa de uma mulher e saído do local em companhia do comparsa. Porém, pessoas que presenciaram o fato comunicaram 2 adolescentes de 16 e 17 anos. Os menores foram até o local na tentativa de recuperar a bolsa da vítima. Nesse momento, houve um desentendimento seguido de confusão que terminou em luta corporal. Em seguida, o suspeito de furtar a bolsa disparou a arma de fogo, possivelmente uma calibre 22, que atingiu o adolescente de 16 anos no ombro. O menor de 17 anos também foi atingido na região lombar. Ambos foram socorridos até o hospital regional, onde a polícia foi acionada. Ainda segundo a ocorrência, durante o registro, a Polícia Militar de Patrocínio informou que uma terceira vítima teria dado entrada no hospital da cidade. Um homem de 19 anos teve um ferimento no antebraço esquerdo. Ele informou que teria sido atingido pelo mesmo atirador ao esbarrar nele durante a festa. O suspeito, que estava usando uma calça jeans, blusa preta e boné preto, fugiu em um veículo Gol preto. Ele foi identificado, assim como o comparsa, que é um homem alto, e no mesmo momento do crime estava sem camisa. No período da tarde do mesmo dia, um motorista de um caminhão que transportava batatas ficou ferido em acidente ocorrido na BR-365, também em Patos de Minas. O acidente ocorreu por volta das 15 horas no trevo de acesso ao distrito de Santana de Patos, quando o motorista de um carro de passeio realizava uma ultrapassagem indevida na faixa contínua. O caminhoneiro de 32 anos, que seguia de Patrocínio com sentido a São Paulo, jogou o veículo no acostamento para evitar a colisão e acabou tombando. Eu tava descendo ali, aqui uma subidinha, tava descendo, e veio um carro pequeno ultrapassando a 9 eixo, e nessa que eu vi que não ia dar tempo nem de eu frear e nem dele recuar para trás dela, eu joguei para acostamento. Nisso que eu joguei para acostamento, a traseira puxou por causa dos níveis da rodovia, puxou e aconteceu isso daí, infelizmente, entendeu? É uma ocasião dessa, o próximo deixa eu pegar de frente, porque antes eu do que ele, entendeu? Que a gente procura andar certinho, tudo direitinho, mas aí as imprudências começam dos pequenos, entendeu? O cara vê que não dá para passar, não passa, espera, entendeu? Para não acontecer isso daqui, ó. Eu também sou pai, eu tenho família, entendeu? Poderia ser minha família uma hora dessa receber uma ligação, graças a Deus que foi só bem material, mas não poderia ser o quê? Entendeu? O pior. O motorista que realizava a ultrapassagem irregular sequer parou para ajudar o caminhoneiro e, em seguida, deixou o local seguindo viagem pela BR-365. O caminhão ficou bastante danificado e a carga se espalhou pela rodovia. Para sair do caminhão, Miquel teve que quebrar a janela. Ele havia acabado de abastecer o caminhão com batatas inglesas em Patrocínio e estava um dia adiantado para entregar a carga. Coisa de 30 km eu rodei da onde que eu carreguei. Estava indo para São Paulo para descarregar amanhã, entendeu? Aí, infelizmente, acontece isso daí, mãe. Fazer o quê? Agora é agradecer a Deus mais uma vez, entendeu? Que queira ou que não, é Ele que tem guardado a gente, entendeu? É Ele que tem guardado a gente. E se erguer novamente, né?
e continuar, porque a luta não para só quando a gente fecha os olhos, né? O caminhoneiro foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros. Mesmo tendo sofrido um corte na cabeça e nas costas, ele alegou que iria procurar no hospital mais tarde e permaneceu no local aguardando pelo guincho. O caminhão era segurado e o motorista estava com a documentação em dia. Pois é, o domingo terminou com violência. Em Patos de Minas, um homem de 26 anos foi morto a tiros no início da noite no bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima visitava uma ex-namorada quando foi surpreendida pelo atirador. O homicídio ocorreu por volta das 19h50 na rua Geroncio Gonçalves, quando a vítima Alan da Silva Gomes, de 26 anos, foi de carro até a casa de uma ex-namorada com quem ainda mantinha um bom relacionamento com os familiares. Poucos instantes depois, um homem chegou de bicicleta no local. Vestindo roupas e cobrindo o rosto, ele pediu para entrar e atirou contra a vítima, fugindo logo em seguida. Nós recebemos informação, de que havia ocorrido os disparos de arma de fogo aqui no endereço do fato. A viatura deslocou, constatou realmente que havia uma pessoa alvejada, um jovem. Acionamos aí os esforços para tentativa de localizar os autores, porque haviam algumas informações de características desse autor, como a roupa, e ele estaria em uma bicicleta. Iniciamos as diligências, o SAMU compareceu, realmente constatou o óbito do jovem, e então foi acionada aí a perícia e a Polícia Civil para fazer os trabalhos. Até pelas próprias circunstâncias do que nós vimos aqui, nós já temos já uma linha de investigação muito clara, e isso aí logicamente vai ter que ter uma desenrolar para que a gente possa identificar a pessoa que cometeu esse crime. Nós temos aí filmagens e tudo, e acreditamos aí que em breve já teremos a autoria definida para que possamos então fazer os pedidos necessários junto ao Poder Judiciário. De acordo com os trabalhos iniciais da perícia da Polícia Civil, a vítima foi atingida por pelo menos 6 disparos de arma de fogo, com tiros na cabeça, nas costas e na barriga. Não foram localizados em princípio estojos, Então não se é possível ainda determinar o calibre da arma nem quantos disparos ocorreu. A perícia fez os trabalhos dela e somente esse laudo aí que vai ser capaz de determinar tanto o calibre da arma quanto a quantidade de disparo. O corpo de Alan da Silva Gomes foi levado para o Instituto Médico Legal. As polícias militar e civil trabalham agora para identificar e localizar o suspeito de cometer o homicídio no bairro Nossa Senhora de Fátima. Em conjunto com a Polícia Civil, assessorando agora os trabalhos da Polícia Civil, que assume de fato a investigação do fato, e buscando informações junto à comunidade, junto a pessoas aí conhecidas, para tentar localizar, identificar e localizar esse autor. Mas o certo é que já existe sim um plano, pelo menos, do que se passou aqui e exatamente quem poderia fazer esse tipo de coisa. Isso já está sendo buscado para que a gente possa então chegar à conclusão e levar isso aí realmente ao Poder Judiciário. Qualquer informação que a comunidade tiver, mesmo que de suspeição, ela pode ligar no 181, no disco denúncia, completamente anônimo. Assim também no 190 não há necessidade de se identificar, basta apenas repassar os fatos relevantes aí sobre o ocorrido aqui, que as polícias aí farão as diligências necessárias para averiguar. Em Varjão de Minas, um policial militar está sendo acusado de estupro. O crime teria acontecido na noite da última quinta-feira. A vítima disse que estava em casa dormindo com o filho quando o policial chegou ao endereço com a viatura e fardado, afirmando que precisava verificar uma denúncia de alguém que estava escondido no local. No entanto, segundo a vítima, ele teria utilizado essas desculpas para entrar na residência e cometer os abusos sexuais. O militar negou ter cometido o crime. Nesta segunda-feira, a polícia publicou nota informando que o comandante da 86ª Companhia providenciou cuidadosa checagem dos fatos, realizando a prisão em flagrante que seguiu para as providências processuais pela Justiça Militar de Minas Gerais. O policial militar, que está sendo acusado de estupro aí, desses abusos, está recolhido, preso em uma cela na cidade de Patrocínio. A seguir aqui no News, as ações em celebração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e com calor intenso, patenses buscam alívio no Parque do Mocambo. Ações relacionadas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi realizada neste domingo na Orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Além de apresentações artísticas, o evento promoveu conscientização sobre direitos. É o que você confere na reportagem que teve auxílio de Matheus, intérprete de Libras. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado no dia 21 de setembro.
Mas em Patos de Minas, houve programação também no fim de semana. Teve apresentação musical e de dança das crianças que fazem parte do projeto Criança Feliz. E para lembrar a todos de que a acessibilidade ela é necessária e que a pessoa com deficiência ela deve ser incluída em todos os setores, em todos os ambientes da cidade. Um estudo realizado através de um projeto piloto da Associação dos Surdos em Patos de Minas mostrou que de 400 questionários domiciliares preenchidos, 200 continham pessoas com pelo menos 2 deficiências. A PAI está há 49 anos, aí em Patos de Minas, com essa luta da inclusão da pessoa com deficiência, Ainda temos muito a fazer, há muito a buscar essa inclusão para a sociedade. A Associação Esperança Azul, destinada ao acolhimento e apoio a crianças do espectro autista, vê esse momento como importante no esclarecimento desse distúrbio. O autista, perante a lei, ele é considerado pessoa com deficiência. E não diferente das outras deficiências, ele também passa por muitos transtornos, muita discriminação, vamos dizer assim. E a Associação Esperança Azul vem trabalhando também nessa garantia de direitos, na conscientização da população, com projetos para a reabilitação dessas crianças. Deficiente visual desde criança, Cida sabe o quanto datas como essa são importantes para mudar a visão das pessoas sobre os deficientes e como isso contribui para a inclusão deles na sociedade. Esse é um momento muito importante, onde a gente se sente protagonista, a gente vê departamentos da área da educação que está produzindo material braille para as pessoas que estão nas escolas, a preocupação com a inclusão no mercado de trabalho, algo que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa com deficiência. E é para dar condições para pessoas que não escutam, inseri-las em conversas, ensiná-las, traduzir o som, que existe um intérprete de Libras. O indivíduo surdo necessita de acessibilidade linguística, então incluí-lo de maneira efetiva é oferecer a informação em sua língua. Então, por isso, a acessibilidade tem que acontecer em todos os espaços, para que o surdo possa se comunicar. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou um documento com as demandas dos deficientes. As reivindicações foram entregues para a administração municipal. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social também divulgou os projetos voltados para os deficientes em andamento. Quando nós já começamos a realizar trabalhos direcionados a essa finalidade. Um dos primeiros foi a questão mesmo do desenvolvimento da carteirinha do autista, onde nós finalizamos já esse desenvolvimento e já está sendo distribuído, e feito essas carteirinhas dentro do nosso município. O município hoje possui também o passe livre, que já é uma isenção mesmo de transporte público para essas pessoas, que possuem as pessoas com deficiência. Um canal, Com o calorão que vem fazendo em Patos de Minas, muita gente aproveitou para sair de casa e, claro, se refrescar, Um dos locais com maior movimentação no fim de semana foi o Parque do Mocambo. Calor. Você deve ter ouvido bastante essa palavra nas últimas semanas. O Mocambo, neste sábado, entrou como opção dos patenses para minimizar o calor. Local para um passeio com as crianças, para ir no pedalinho, tudo por um momento ao ar livre. Nos últimos dias está ficando muito complicado, Principalmente à noite, a gente pensa que vai refrescar, quando na verdade parece que fica mais abafado ainda, Nós temos buscado, o que a gente tem na cidade para nos oferecer. É um passeio aqui no Mocambo. Em casa a gente usa muito umidificador de ar para os ambientes da casa, Se hidratar mais, Ficar roupa mais leve e... Igual eu tô falando hoje, é a primeira vez depois dessa pandemia, que eu tô saindo com meu netinho, vamos no Mocambo um pouquinho, pegar um pouco de ar fresco, Diferentemente do Mocambo, a região central de Patos de Minas estava pouco movimentada. Afinal, sair de casa nesse sol, nem pensar. Só se for para tomar um sorvetinho, não é mesmo? Pois é, enquanto a chuva não vem, cada uma aproveita para espantar o calorão da forma que consegue. Eu nadar numa piscina ou beber água mesmo. Na piscina,
ou eu tomo água gelada, ou vou pro sorveteria mesmo tomar um açaí, coisa. Tá calor mesmo, né? Pois é, depois do intervalo a gente fala da previsão do tempo para terça-feira. Cruzeiro empata e se complica ainda mais na Série B do Brasileiro. Atlético empata. Aliás, o Cruzeiro perdeu e se complicou, né? Porque o Atlético é que empatou, mas segue líder isolado do Brasileirão. E Defesa Civil monitora a baixa vazão do Rio Paranaíba. Vamos falar de futebol, né? O Atlético poderia ter se distanciado ainda mais do segundo colocado se tivesse ganhado a partida contra o São Paulo neste fim de semana. Mas não foi de todo ruim, né? O resultado, porque ficou empatado no Morumbi. Depois de 13 rodadas na Série A do Brasileiro, o time de Cuca não marcou gols. O Atlético teve dificuldades para criar chances. Nos poucos perigos, até no fim da partida, Thiago Volpi salvou a equipe do São Paulo. O placar terminou sem gols. O Atlético somou 1 ponto. Já o vice-líder, Palmeiras, distanciou-se ainda mais do líder alvinegro, porque perdeu a partida do final de semana. É o segundo jogo do Atlético sem vencer. Pela Libertadores, não passou pelo Palmeiras. Mesmo assim, para o técnico do Galo, a atuação da equipe é positiva. Você jogar 6 pontos com o São Paulo e somar 4 é bom. Se quando começar o campeonato te fizerem essa oferta, você vai aceitar. É mais um jogo de invencibilidade, são 14, mais um jogo sem tomar gol. Tem 2 que não faz gol, sim, mas na casa do Palmeiras e na casa do São Paulo. O que a gente tem que entender é que nenhum dos adversários foi superior a nós. Foi no mínimo igual, no máximo igual. Mas o Atlético precisará marcar gols contra o Palmeiras na partida de volta da Libertadores nesta terça-feira. Afinal, o desejo é avançar para a final da Libertadores. Um novo empate por 0-0 com o Palmeiras levará a decisão para a disputa de pênaltis. O Cruzeiro foi derrotado pelo CSA no Independência e se complicou ainda mais na Série B do Brasileiro. Com a derrota, as chances da Raposa de chegar ao G4 ficaram ainda mais distantes, né? E a partida, inclusive, terminou com confusão. Depois de 12 partidas, o Cruzeiro voltou a ser derrotado na Série B do Brasileiro. Perdeu de virada por 2-1 para o CSA no Independência diante da torcida. Quem abriu o placar foram os cruzeirenses, com Claudinho no final do primeiro tempo. Mas no segundo, o CSA reagiu. O gol do empate foi de Yuri e o da virada, quem anotou foi Yuri Castilho, com direito à comemoração com ironia. O atacante fazia gesto como se ligasse para Zezé Perrella. Uma provocação ao áudio de Thiago Neves, ex-jogador do Cruzeiro, enviado a Zezé Perrella, ex-dirigente do clube, antes do jogo entre a Raposa e o CSA, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, em um dos principais episódios do rebaixamento da Celeste. Depois disso, descambou para a confusão. Teve até expulsão de Rafael Sobis por reclamação, depois de receber o segundo amarelo. Após a partida, mais confusão. O volante cruzeirense Adriano e o meia Giovani tentaram invadir o vestiário do CSA. A polícia teve até que usar gás de pimenta para conter a confusão. Todos tiveram que voltar ao gramado por conta do efeito do gás. E o CSA continuou a provocação na rede social. Para o técnico cruzeirense, é hora de manter a calma. Sabemos que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também passa por um momento de dificuldade, temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós achamos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. E terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol. Agora restam 12 rodadas para o fim do campeonato. A desvantagem do Cruzeiro para o quarto colocado segue em 13 pontos, já que o CRB perdeu para o Avaí. Só um milagre mesmo para fazer com que o Cruzeiro retorne à elite. Pelos cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade da Raposa estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2022 é agora de apenas 0,18%.
Complicado, hein? O próximo compromisso da Raposa é na quarta-feira, em Campinas, contra o Guarani. A gente muda de assunto, né? O período longo de seca impacta diretamente no volume de água do Rio Paranaíba, em Patos de Minas. A baixa vazão vem sendo acompanhada de perto pela Defesa Civil. Os mais de 100 dias de estiagem deixaram o Rio Paranaíba com um volume de água bem abaixo da normalidade. A régua mostra bem a situação. A Defesa Civil vem realizando o monitoramento diário do rio. Nós estamos hoje com um nível bastante crítico, mas nos últimos 5 anos nós tivemos uma seca baseada igual a essa, né? Então, nos preocupa sim, porque previsão de chuva para a região não é favorável e para isso nós temos que adotar alguns cuidados em relação à população. O fim de semana na região teve pancadas de chuva e em alguns municípios até com granizo. Mas o coordenador da Defesa Civil destaca que esse tipo de precipitação não é suficiente para melhorar o nível baixo do rio. Qualquer chuva, ela vem trazer algum benefício, né? Ela vai melhorar a umidade do ar, vai diminuir um pouco a temperatura. Agora, se tratando de aumentar o volume de água aqui no Rio Paranaíba, principalmente onde a companhia que faz o abastecimento de água para Patos faz a captação, essas chuvas torrenciais ela não tem um significado muito positivo. O importante é que chova montante da captação, uma chuva de um período maior, para que aumenta as águas dos afluentes do rio e com isso faz com que o volume do Rio Paranaíba aumente aqui onde faz a captação de água para o abastecimento. Mesmo com volume reduzido de água no Paranaíba, não há indicativo de racionamento em Patos de Minas, segundo informou a Copasa. No entanto, o coordenador da Defesa Civil alerta para a conscientização no uso da água. Nesse período crítico, nós temos que ter a consciência e usar a água com racionalidade. Evitar de ficar lavando calçada com água potável, diminuir, né, a lavagem de seus veículos dentro das condições, para que nós preservamos mais esta água. Pois é, a chuva deu ar da graça no fim de semana, né? Em pontos isolados veio forte demais, choveu granizo e provocou estragos. E há alerta de tempestade para esse início de semana na região. No Alto Paranaíba choveu granizo de sábado para domingo. Um tapete branco se formou na BR-354 entre Santa Rosa da Serra e São Gotardo. Olha, município Santa Rosa com São Gotardo, virou fazendo leite de vinha, velho. Meu Deus do céu, você tá doido? Nunca vi isso aqui na minha vida inteira, não. Olha. Virou até atração. Muitos foram até o local ver de perto a quantidade de granizo que caiu. Em Patos de Minas, o volume de chuva não chegou a 5 milímetros. Mas por conta do temporal que caiu em pontos isolados e a descarga atmosférica que atingiu a rede elétrica, muita gente ficou no escuro nesse domingo. A NTV e a Nossa FM também ficaram por horas sem o fornecimento de eletricidade e a programação só pôde ser exibida no início da tarde. De acordo com a CEMIG, o trabalho para restabelecimento durou até às 18 horas desse domingo. E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê nova tempestade entre hoje e amanhã na região. Um alerta foi emitido e pode chover até 50 milímetros em alguns locais, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora, além de possibilidade de nova queda de granizo. Por isso, a orientação é não ficar debaixo de árvores, não deixar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de emergência, acione o 199 ou 193. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Nesta terça-feira, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 70%. A previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Patos de Minas. As temperaturas na capital do milho devem variar entre 19 e 33 graus. Pode chover também na região, mas o calor não dá trégua. Em Coromandel, a máxima deve chegar aos 34 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 20 e máxima de 33 graus.
Em Lagamar, a máxima prevista é de 35 graus. E em Rio Paranaíba, os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Movimentação tranquila no fim de semana para receber a terceira dose contra a Covid. Com números reduzidos, Patos de Minas registra 19 novos casos da doença e a ocupação de leitos continua em baixa. A vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 90 anos começou no sábado em Patos de Minas. Segundo os servidores que trabalham na linha de frente da campanha, a procura pelo imunizante foi tranquila no fim de semana. A vacinação acontece no antigo projeto Saci, no bairro Várzea, e feita no sistema convencional de pedestres e também em drive-thru. Em Patos de Minas, os idosos acima de 70 anos são prioritários para receber a dose de reforço, independentemente da vacina que tenham recebido nas aplicações anteriores. Contudo, é preciso ter passado o prazo mínimo de 6 meses entre a segunda e a terceira dose. Por esse motivo, a faixa etária de 85 a 89 anos não está listada no cronograma inicial da Prefeitura, pois esse público recebeu AstraZeneca, cujo intervalo exigido para a dose de reforço completa-se em janeiro, quando então serão convocados. No último sábado, foram convocadas pessoas com 92 anos completos. Nesse domingo, foi a vez dos idosos de 90 anos. Todos estão recebendo a Pfizer como reforço. O local estava sinalizado e agentes de trânsito estavam controlando o fluxo, que estava bastante tranquilo. A dona Jovina, de 90 anos, se imunizou com a Coronavac. Ela não perdeu tempo e agora recebeu a terceira dose. Para ela, o importante é se proteger. É fugir dessa doença, né, ruim. E mais a gente deseja isso para todos que precisam de vacinar. Pois é, para amanhã, terça-feira, o calendário de vacinação contra a Covid diz que devem ser aí imunizadas pessoas com 83 anos completos ou mais que foram vacinadas com a Coronavac na segunda, né? Primeira e segunda dose Coronavac. Agora elas recebem a terceira dose, a dose de reforço. Horário das 8 às 13 horas para as iniciais de A a M e de 13 às 18 horas iniciais de nomes de N a Z. A gente começa a análise de hoje falando sobre imunização para essa faixa etária mais idosa da população de Patos de Minas. Comigo, Gui Boaventura. Olá, Gui, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite ao nosso telespectador. E aí a gente tem uma faixa etária que já começa a ser contemplada com a terceira dose, e o que se espera realmente é que esse público procure, né, essa imunização para poder reforçar essa proteção contra a Covid, né, Gui? Eu acho que com esse público aí, público mais velho, não tem nenhum problema, sabe? Esse pessoal já de mais idade, é um pessoal mais concentrado, principalmente nessa questão de saúde, procura mais ser proativo nessa questão da vacina. Então, eu acho que nós não temos nenhum problema com esse pessoal, não. O pessoal vai vacinar e é preciso mesmo procurar essa terceira dose, porque aí vai sacramentando. Essas pessoas ficaram muito confinadas, foram as primeiras a serem confinadas, foram os idosos, né, e continuam confinadas, porque eles continuam com medo de sair na rua, continuam com medo de aglomerar, continuam com medo de ir numa festa de família, por exemplo. Eles tomam a terceira dose, já vai dar um pouco mais de confiança para essas pessoas. E essa vacinação ela tem que continuar Nós temos que ser também eficientes com as menores de idades, né, com os jovens, por exemplo. O governo tem que fazer promoção para buscar esse jovem para ele ser vacinado, para no mínimo ele não ser o vetor, né? Não só o risco de correr, que corre, sabe, de ter perigo de vida, perigo de morrer, né, com o vírus, mas o risco de transmitir isso para outras pessoas, de continuar essa sequência de transmissão. E aí a gente precisa dessa interrupção até para interromper a evolução do vírus, né? Uhum. Não ter outra variante aí mais perigosa do que essas que nós estamos tendo aí, que são, por exemplo, essa variante Delta. Que é o que a gente chama
grupo protegido, né? Nós temos uma população, teríamos, né, uma população totalmente protegida com relação à entrada de novas, desde que todos estivéssemos imunizados. Se você tiver né? condição de confinar o vírus, sabe, dele não estar em processo de transmissão pelas pessoas, não estar andando de pessoa a pessoa, aí nós vamos acabar com a pandemia. Só assim a gente vai acabar com a pandemia. Com os protocolos de prevenção, né, que é usar o álcool gel, não se aglomerar, usar a máscara, continuar usando a máscara e tomando a vacina. Agora, a gente vê, o brasileiro é meio folgado, né? Estava vendo o jogo, imagens do jogo do Botafogo, por exemplo, e deixaram lá 900 torcedores, parece uma coisa assim, entrar no estádio. Chega lá, todo mundo tira a máscara, sabe? E aí fica todo mundo perto. A torcida esparramada não tem graça, vamos juntar todo mundo aqui. Daí não dá, né? Aí realmente não colabora, né? Vamos falar da Covid-19 com os números de Patos de Minas, Gui. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, aí na tela, né, que diz que 16.844 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Pelo menos 87 pessoas se recuperam em casa. Foram confirmados aí 19 novos casos da Covid, o que eleva para 17.483 o número de infectados desde o início da pandemia. Olha, tem um dado importante, hein? A média de casos novos, Gui, subiu para 8,28. Na semana passada, na sexta-feira, o índice era de 5,85, portanto aí tem que ter atenção. Pelo menos 5 patenses estão internados, sendo 2 em UTI e 3 em leitos clínicos. Não foram contabilizados aí novos óbitos, mantendo em 547 a quantidade de vidas perdidas. Agora, nós não precisamos falar que nós temos bola de cristal aqui, porque não é isso, né? Nós não temos bola de cristal, não somos adivinhos, não somos nada, mas nós previmos isso aí, né? Que depois do período entre 14 e 20 dias do 7 de setembro. 7 de setembro, prolongando o final de semana, poderíamos ter um aumento do nível de contaminação. Foi o que aconteceu, do nível de contaminados. Isso precisa recuar mais uma vez. Precisamos ter atenção com isso aí. Logo, logo vem aí o feriado de 12 de outubro, que também prolonga um fim de semana. Precisa ter atenção, porque, sabe, se a gente ficar nesse vai e volta, isso não funciona. Nós temos que ter cuidado aí esse restinho de ano para eliminar de vez essa possibilidade de transmissão do coronavírus. A cada recesso a preocupação aumenta, né? Vamos ver como é que está a ocupação hospitalar, né? O boletim aponta que não houve aí grandes oscilações entre os dados de sexta-feira e de hoje, mantendo ali praticamente o mesmo patamar, né, Gui? Os números dessa semana começaram bem melhores, se bem que esse número é basicamente o número de sexta-feira, né? Nós temos aí um ajustezinho o pessoal começou a trabalhar hoje, depois do meio-dia, para fazer a recuperação desses números, mas imagina-se que amanhã a gente amanhece abaixo dos 10%, aí, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI. Esses números eram também previstos para esse fim de semana. Tomara que, com o aumento do número de contaminados, não cresça também o número de internados, né? Que é a grande preocupação, né? Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Depois do intervalo, projetos que tratam da Previdência Complementar dos servidores municipais em Patos de Minas aguardam parecer jurídico. E 19 servidores da saúde testam positivo para a Covid em Presidente Olegário. A gente vai falar agora da Previdência, né? Vou pedir o Vinícius para irmos em frente aqui, para que a gente possa falar, porque a instituição dos regimes de previdência complementar dos servidores nos municípios tem prazo determinado até 13 de novembro de 2021 para que ocorra essa implementação, né? Na semana passada, a Câmara Municipal recebeu do Executivo de Patos de Minas uma emenda e o projeto de lei que trata do assunto. Mas essas matérias foram retidas para análises e pareceres jurídicos. Foram encaminhados pela Prefeitura para a Câmara a proposta de emenda que altera a lei orgânica e o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar. O texto fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões. No entanto, as propostas não foram levadas a plenário na reunião passada, para que antes passasse por análise jurídica. O projeto foi encaminhado aqui para a Câmara pelo Executivo na terça-feira e a pedido do prefeito, ele pediu que se convocasse uma reunião extraordinária para tratar esse assunto.
é uma prerrogativa do prefeito, né? Nós atendemos, né? Veio por meio de ofício, requerimento do prefeito, para tratar esses projetos em uma reunião extraordinária. Foi convocada a reunião para quinta-feira, para falar, para discutir esses projetos. E aí o projeto é encaminhado, assim que o projeto chega na Câmara, ele é encaminhado para a CLJR, né? Para fazer análise do projeto e emitir parecer. A CLJR achou por bem, né, pedir um parecer jurídico e, devido ao curto espaço de tempo, o projeto ficou retido com a CLJR. Entre as mudanças está o aumento de idade para o servidor se aposentar. Com a modificação, as mulheres terão que ter 62 anos e os homens 65 anos, com 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. O procurador jurídico explicou que este é um procedimento necessário antes que os projetos entrem em votação. Todos os projetos que chegam aqui na casa, eles passam pela CLJR, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde os vereadores que compõem a comissão analisam se existe algum vício, alguma inconstitucionalidade. Quando a matéria é mais complexa e merece um estudo maior, os vereadores têm a opção de pedir o parecer jurídico, e aí vai para a Procuradoria, onde eu e o doutor André, que é o outro procurador, a gente faz uma análise se está em conformidade com o restante da legislação. Nesse caso, são 2 projetos que chegaram. Um é uma emenda à lei orgânica, que se adequa à emenda constitucional que foi feita em 2019, e todos os municípios e estados têm até dia 13 de novembro de 2021 para se adequar ao que foi determinado por essa emenda constitucional. Então, nós vamos analisar se está tudo em conformidade, e estando o parecer é só sobre a legalidade, ele não entra no mérito, né? Porque isso é analisado pelo Poder Legislativo, pelo Executivo, no caso que criou o projeto, né? E pelos vereadores que vão votar no segundo turno. A proposta de emenda diz que a inscrição no regime próprio da Previdência Social é obrigatória para o servidor de cargo efetivo e o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Agora, essa é uma emenda à lei orgânica, onde traz algumas diretrizes que vão ser seguidas por um projeto de lei que virá posteriormente, ainda não foi apresentado, e que vai trazer as regras de transição, quem que vai entrar já nas novas regras, quem ainda não vai entrar. Isso aí vai ter que ser um novo projeto a ser encaminhado também pelo Poder Executivo, porque só o Poder Executivo é quem tem competência para tratar sobre as questões de aposentadoria do servidor público municipal. O procurador disse ainda que o encaminhamento dos projetos não deve sofrer demora com o andamento dos pareceres jurídicos. Foram encaminhados 2 projetos, um é essa emenda à lei orgânica, e o segundo projeto, ele trata sobre uma previdência complementar para os servidores que ganharem acima do teto. Esse segundo projeto a gente já fez o parecer jurídico, está tudo em conformidade com o que foi apresentado na legislação federal, e o da lei orgânica a gente ainda está em fase de elaboração, mas provavelmente a gente devolve antes da próxima reunião de quinta-feira. Aí a emenda para poder mudar a lei orgânica, porque modifica o sistema, e o projeto, que depois vai ser analisado com as modificações previstas lá em 2019, quando teve a reforma, que implica também para os servidores públicos. No caso dos municípios e estados, tem um prazo até novembro, né, para poder fazer essa regulamentação, e a partir de então... Mas tem uma cobrança aí em relação a esse relacionamento, a relação até de verba a ser repassada pela União ou pelo Estado para os municípios. Se não um município que não tiver feito essa reforma na Previdência, aconteceu isso, por exemplo, em Lagoa Formosa esse ano, né, se não tiver com essa reforma em dia, não recebe esses repasses da União, né? O prazo é até novembro, e aí, por exemplo, muda a questão de idade de servidor, o teto de idade para aposentadoria, a questão da contribuição, e há também, hoje se fala, inclusive foi falado na Câmara semana passada, a preocupação com a maneira como o IPREM vai conduzir daqui para frente, porque só com a reforma, teoricamente, que o IPREM vai conseguir, daqui a alguns anos, continuar pagando, né, como é com a Previdência Social, que é um discurso de a Previdência precisa dessas reformas para poder continuar pagando os servidores suas aposentadorias. Fato é que esse material está com a Câmara para receber os pareceres jurídicos. Olha, essa história da vida dos institutos de previdência dos municípios, principalmente,
esses institutos estão com a vida ruim pela frente aí. Estão com uma previsão ruim pela frente. Porque a prefeitura não contrata mais. A prefeitura está restringindo, e eu acho que esse é o caminho natural das coisas, restringindo essa questão de contratar através de concurso, de fazer toda aquela garantia para o pessoal, de não poder mandar embora, para mandar embora tem que ter um processo administrativo e que ele tem todos os direitos e horário para trabalhar um pouco mais reduzido, com a terceirização. O caminho da administração pública no Brasil é terceirizar, porque o Brasil não aguenta essa folha de pagamento que tem. E aqueles que ele não pode abrir mão, que é na área da segurança, que é na área da saúde, que é na área da educação, que são os 3 pilares que o Estado não pode abrir mão, mas pode abrir mão, por exemplo, como está fazendo aqui o prefeito de Patos de Minas, anunciou que vai fazer, e eu espero que ele faça mesmo. A terceirização da prestação de serviço, por exemplo, em estradas. Não vai contratar mais gente, essas pessoas vão se aposentando. E não contratando mais gente, essa base de arrecadação dos institutos de previdência vai encurtando cada vez mais. O que deve fazer aí é uma contribuição feita pelos próprios aposentados, né? Isso aí deve entrar em discussão também, e já está entrando em discussão em outros municípios, o desconto do quinhão da Previdência também naquilo que recebe o aposentado. Quer dizer, o aposentado ele continua pagando a Previdência para continuar recebendo o seu salário. Mas mesmo assim, com essa base de contribuição dos ativos, né, para o Instituto, esse encolhimento dessa base aí, vai trazer uma vida difícil para todos os institutos, principalmente aqueles que não estão preparados, aqueles que não têm dinheiro em caixa, aqueles que não têm aí o seu quinhão aplicado em banco, rendendo de qualquer forma para ajudar nessa contribuição aí, vai se tornar cada vez mais difícil, viu? Muito bem, vamos girar o assunto, a gente volta a falar de Covid-19, porque pelo menos 19 servidores da saúde do município de Presidente Olegário foram diagnosticados com a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Os casos foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Olegário no último sábado. Na nota oficial, constam 15 profissionais diagnosticados com Covid-19, mas até o final de domingo, mais 4 foram diagnosticados com a doença. De acordo com o prefeito do município, assim que tomaram conhecimento dos primeiros profissionais sintomáticos, estes foram afastados das atividades e foram iniciados os protocolos sanitários. Todos os colaboradores que foram contaminados com Covid, nós monitoramos todos eles, graças a Deus estão todos bem, não tem nenhum caso grave, nenhum caso de internação, 80% deles são assintomáticos e nós fizemos um trabalho de desinfecção total no hospital municipal para manter tudo dentro da normalidade. Nós, como forma preventiva também, testamos todos os nossos pacientes que estavam internados no hospital e todos deram negativo. Então, nós tivemos todos esses procedimentos para que a gente consiga manter esse surto sob controle, né? E também dar condições para o nosso hospital municipal atender a nossa população também. Ainda de acordo com a nota oficial, a orientação à população é para que compareça ao hospital em casos de urgência e emergência, tendo em vista que a equipe médica foi realocada e estão trabalhando em número reduzido, para que não fosse necessário suspender os atendimentos. O atendimento está normal. Todos os casos de urgência e emergência podem estar continuando, procurar o nosso hospital municipal. Nós estamos em condições, sim, de atendê-los, porém com a equipe mínima. Então, caso seja necessário algum tipo de consulta que não seja urgência e emergência, nós orientamos a procurar os nossos PSFs, o seu PSF de origem, né? Para que ali possa ser feito um atendimento não no caso de urgência e emergência. Quanto às cirurgias eletivas que seriam realizadas nesta semana e na próxima, estas foram remarcadas para daqui 14 dias, contados a partir desta segunda-feira.
Cirurgias eletivas, nós estamos fazendo elas semanais, estava previsto para fazer outra rodada de cirurgias nessa data, porém nós achamos por bem suspender as cirurgias eletivas por 15 dias, né, para que a gente consiga controlar esse surto de Covid-19 no nosso hospital. Nós já tomamos todas as medidas necessárias ao controle, já notificamos a GRS sobre os nossos casos, estamos aí tomando todas as medidas necessárias para controlar esse momento do Covid-19. Gui, um grande número, né, de profissionais de saúde contaminados aí com a Covid e em pior. Sim, e aí o detalhe é o seguinte, todas as providências necessárias tomadas, elas tinham que ter sido tomadas antes para que isso não acontecesse. Porque um grande número de pessoas num hospital importante como é o de Presidente Olegário para o município de Presidente Olegário atrapalha todo um atendimento, toda uma sequência de atendimento. Então, a providência que tem que ser tomada é na prevenção, não é na solução da consequência. A solução da consequência todo mundo sabe o que é. Afastam todos esses profissionais e aí não tem como contratar outros profissionais. O que acontece? Fica sem atendimento, né? Prejudica, não é que fica sem o atendimento, mas prejudica o atendimento ao restante da população. A prevenção é que é o grande negócio. Muito bem. Para a gente finalizar, Gui, a gente recebeu muita reclamação da cidade de Lagoa Formosa com relação ao abastecimento de água ou desabastecimento de água lá. Fim de semana o pessoal reclamando bastante, a gente entrou em contato com o SAAI, lá o abastecimento de água é feito pelo SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e não pela Copasa como é Patos de Minas. Mas teve esse monte de reclamações, a informação que a gente recebeu é que hoje a falta d'água se deve a um travamento de um registro que possui no reservatório, né, para que abastece a cidade. Teve que ter reparo. De ontem, né, da falta de água de ontem, foi com relação à falta de energia elétrica, né, problema que, segundo o SAAI, foi resolvido por volta das 13 horas, né, e depois aí das 10 para as 4 normalizou, teoricamente teria já normalizado a cidade toda. E dizendo também que hoje pela manhã foi detectado um problema no registro, como disse aqui no início, mas que aí já teria sido resolvido o abastecimento em Lagoa Formosa. Fato é que tivemos muita reclamação de falta de água também lá. Essa questão do travamento do registro, isso é uma conversa que não dá para engolir. O problema é a questão aí em Lagoa Formosa, é a questão também da falta de um parque gerador. É inadmissível que um serviço essencial, que um serviço vital não tenha um plano B. Como é que você tem um serviço de fornecimento de água que é vital para a população, que é vital para o ser humano, que é vital para as pessoas do seu município, e você não tem um plano B? Você não tem, se acabar a energia, acaba também a água. Olha só que problema. Se acabar a energia, além de ficar no escuro, você vai ficar com sede. Então a cidade está completamente desguarnecida, como é aqui em Patos também. Nós tivemos um problema de falta de água na cidade aí, e o que foi alegado foi que um poste caiu, ficou um dia inteiro para consertar esse poste e a Copasa não tem um gerador. Agora o SAAI vem também com essa mesma conversa, não tem um parque gerador, não tem um gerador de energia. Isso é um absurdo um negócio desse, né? Um fornecimento de água. Como é que um hospital fica 3 dias sem água? Me conta. Como é que ele fica 3 dias sem água? Como é que uma escola, uma creche, fica 3 dias sem água? É uma coisa que não dá para conceber. E aí não, porque faltou energia um dia. E se faltou energia um dia, tinha que ter um gerador para substituir a energia que faltou. Aliás, tem que ser daquele automático, que cortou a energia aqui, ele liga automaticamente para não sofrer solução de continuidade. Agora, nós mostramos que vivemos empiricamente nessas coisas que são extremamente necessárias para o ser humano, tanto lá em Lagoa Formosa, quanto aqui em Patos de Minas, quanto no resto da região, que também não tem. Viu? Muito bem. Faltou água e sobraram reclamações. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã a gente se encontra aqui, viu? Com certeza. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até amanhã. Boa noite.